No programa de hoje, vamos conversar com o professor Heleno Araújo. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que também estão promovendo, nesse momento, o Fórum Popular Nacional de Educação no nosso país. Sobre esse e vários outros assuntos, vamos falar com ele aqui, com o Heleno Araújo. Professor, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. É um prazer estar aqui no Espaço Cidadão e podermos conversar um pouco mais sobre a educação pública em nosso país. Um abraço a todas as pessoas que nos acompanham neste debate. Prazer tê-lo conosco, professor. Eu gostaria de iniciar nossa entrevista falando sobre o Enem. Nós tivemos na história do próprio Enem, me parece que talvez o número mais baixo de inscrições que foi registrado até agora, né? Eu gostaria de saber se está confirmado e ao que o senhor atribui esse fato. Está confirmado, né, esse baixo número de inscritos para fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E claro que a pandemia tem uma influência muito forte sobre essa situação, mas a falta de sensibilidade no início desse debate, o ano passado, eu acho que tem uma responsabilidade maior. O ministro da Educação da época, né, Weintraub, ele foi insensível no sentido de fazer escuta sobre as demandas que os estudantes estavam apresentando e as entidades do campo educacional. A pandemia, que suspendeu as atividades presenciais em março de 2020, ela trouxe para o primeiro momento muitas dificuldades de como lidar nessa relação do processo de ensino-aprendizagem. Ficamos um período sem fazer nada, depois uma tentativa de usar internet, televisão, textos enviados para os estudantes. Então houve um esforço, tanto dos profissionais da educação quanto de alguns governos, de manter um processo de interação enquanto a pandemia nos obrigava a ficar em casa, mas com muita dificuldade. Então foi feito um apelo, né, ao governo federal para repensar essas provas do Enem para um período mais adiante, né, em 2021. Inclusive foi muita pressão, muito diálogo. O próprio Ministério da Educação fez uma pesquisa, um levantamento com os inscritos, né, apresentando alguns meses. A maioria escolheu ir para o mês de maio de 2021, mas o governo tomou a decisão de fazer a prova em janeiro. Então isso já trouxe um incômodo, porque naquele momento nós tivemos uma queda de mais de 50% dos inscritos, né, para executar a prova. E como a pandemia se estendeu para 2021, não houve um cuidado de como tratar essa questão. E isso caracterizando um baixo índice de procura, porque, né, as pessoas, depois de 2 anos, sem um estudo mais frequente, né, têm receio de fazer sua inscrição, de ir lá e não conseguir avançar. Então isso, consequentemente, trouxe uma queda muito forte na inscrição, além, claro, da polêmica no final aí com relação à tentativa, né, de intervenção do governo no conteúdo da prova deste ano. E com um detalhe importante também de que, sobretudo para os alunos que têm menos condição financeira, né, que passam por dificuldades, nem todos nós sabemos que conseguiram, né, ter acesso às aulas, né, por muitas vezes ou não tem internet em casa, ou tinha internet, mas era internet que não tinha velocidade suficiente, ou não tinha um computador, ou o computador era ocupado por pai, mãe, irmãos que precisavam trabalhar e estavam no home office também, né? E ainda às vezes tinha um celular, mas também o celular não era suficiente quando tinha, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, sobretudo as pessoas mais carentes do nosso país. Agora, Robson, e sim, tudo isso, Robson, ela foi mostrado através de diversas pesquisas. A CNTE, por exemplo, né, foi convidada para ajudar no busca de responder o questionário de pesquisa pela Universidade Federal de Minas Gerais. Né, o GESTRADO, um grupo de pesquisa sobre trabalho docente, fez essa pesquisa no mês de junho de 2020, ou seja, 3 meses depois das escolas estarem fechadas. Esse dado que você levanta está nessa pesquisa e em outras que foram feitas. Então, foram não só a questão levantada pelas entidades da comunidade escolar, mas as pesquisas mostrando também essas dificuldades.
Mas, felizmente, como o governo atual federal ele nega, né, a ciência, nega a pesquisa e nega o estudo, não levou em consideração, né, o que foi identificado para definir uma política adequada para os nossos estudantes. Em relação à cota, professor, as cotas, né, que sempre gera muita polêmica, porque não há um esclarecimento suficiente para as pessoas. Outras estão devidamente esclarecidas, mas também não aceitam, não concordam. Como é que está hoje essa situação, né? Houve alguma alteração em relação, ou algum impacto diferente por conta da pandemia, nesse preenchimento dos cargos através do Enem, que tem essas cotas, né, para estudantes de escola pública, para universidades em alguns estados que precisam reter também algumas vagas para quem é morador daquela região, sobretudo Norte, Nordeste, não ser ocupado por pessoas que vêm de fora, né, já que as vagas são poucas, inclusive. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, professor. Primeiro que nós, da CNTE, estamos, né, na campanha de que cota não é esmola. E acabamos de vivenciar agora no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, um momento onde nós divulgamos de forma mais ampla todos os relatórios, todos os estudos levantados sobre a condição do negro e da negra em nosso país. Nós utilizamos muito o material do DIEESE, que levanta todas essas questões na questão do estudo, do trabalho, o próprio dados do IBGE é importante para isso. Então, afirmamos que cota não é esmola, afirmamos que racismo é crime e que é necessário a gente fazer esse debate e garantir essa estrutura. Nós A sabemos que cota a é lei uma da... tentativa, né, tardia de correção de uma série de injustiças sociais, né, que foram cometidos contra povos que foram escravizados, né, foram transformados em escravos, os negros do país, e a gente às vezes pensa que é algo muito longe na nossa história, mas está tão perto, Tem perto, né? Está verdade. tão perto da gente, e certamente tem avós, algumas pessoas, familiares que já tiveram ou foram escravos, né? Quando a gente pensa em avô, não vou nem para tataravô, mas alguns avós ainda se encontram nessa situação, tão Essa perto como situação. ainda está da gente, né? Esse contexto. É verdade. Por isso que é muito importante, né, o trabalho que foi feito com relação às cotas. Sabemos que a lei ela tem um período de existência, então estamos fazendo o debate para que ela seja prorrogada nesse período e acompanhando, junto com todas as entidades do movimento negro também, toda essa distribuição, né, das cotas, inclusive junto com a Câmara Federal. É importante dizer isso, que a Câmara Federal também montou um observatório, um espaço, né, de denúncia, de escuta, sobre todas as questões do Enem, também sobre a sua tramitação e o atendimento a essa demanda com relação à cota, que é uma lei que precisa ser cumprida em nosso país, com o tempo para acabar, porque a expectativa é que este período da cota pudesse fazer essa reparação histórica, que é importante para o nosso país, e nós chegamos, né, nessa situação ainda sem dar conta de fazer essa reparação. Por isso que é um tema importante de ser mantido, acompanhado de forma permanente, para que aquilo que foi estabelecido na legislação seja garantido, que as pessoas tenham acesso, porque nós devemos refletir o tempo todo. Né? Não podemos ficar num discurso fácil, dizer que o fato de qualquer ser humano, né, principalmente o negro e a negra, não chega na universidade porque ele não quer. Não é isso, né? Não é isso. A pandemia Às vezes, não chegou transformou. em tal lugar porque não estudou, mas peraí, ele teve a oportunidade, né, a mesma oportunidade que os Teve outros, né, oportunidade. ou teve que ainda, né, pelas condições dentro da sua casa, que trabalhar feito um condenado, né, para sobreviver, inclusive, né? Então, isso precisa Exatamente. ser considerado. E também lembrar, né, que além dos negros terem sido escravizados, né, aos milhares do nosso país e mortos, inclusive, mães separadas de filhos e tudo, tantas coisas que aconteceram, e vendidos, né, em mercados, né? Além de tudo isso, quando houve, entre aspas, a libertação dos escravos, eles que já eram um nada, digamos assim, dentro das senzalas, nas fazendas, se transformaram em um nada sem coisa nenhuma, porque não foi dado terra para eles plantarem, não foi dado instrumentos de trabalho para eles trabalharem, não foi dada educação, não foi dado nada, né? Simplesmente jogaram para fora das fazendas e disseram, não, agora segue teu destino, agora Você, como? você, Né? você Sem não quer ser acesso a escravo, material, se sem vira, educação, né? sem De nada. qualquer jeito. Então as E coisas é não bom funcionam lembrar, assim, né? exatamente, foram 350 anos, né, nessa situação. Isso é muito tempo, uma coisa que para nós, seres humanos, é difícil imaginar. Você está 350 anos, geração por geração,
você viver nessa Mais da situação. metade do tempo que, entre aspas, o Brasil foi encontrado, achado ou descoberto, né? A gente, mais da Exatamente. metade desse tempo, né? De que, se a gente está arredondando, dizer 500 anos de país, 350, né? 2/3 Né, aproximadamente, nessa situação. nessa situação, né? E que aí você tem que garantir uma política de reparação forte, né, para poder buscar o que a nossa Constituição Federal determina, né, o direito de igualdade, Isso é né, que é para todos os construir brasileiros e brasileiras. nação, né? A diferença de Exatamente. país para nação, país é aquele riscado no geográfico. Agora, nação olha Nação para o tem que seu povo considerar como um isso. todo. Exatamente. Professor, e um outro tema que eu gostaria de conversar também, antes de chegarmos em outra etapa da entrevista, mas uma palavra final ainda em relação ao retorno das aulas, né? Como é que está sendo em todo o Brasil? O senhor, como presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, como é que tem sido esse retorno no país inteiro, né? Para professores, para estudantes, os pais desses estudantes, como é que está sendo esse momento no nosso Brasil? Mesmo de forma lenta, mas nós conseguimos fazer com que os trabalhadores e as trabalhadoras em educação fossem vacinados aqui em nosso país. Isso era uma etapa que nós colocávamos como exigência necessária para poder garantir o retorno às atividades presenciais. E isso em alguns estados, alguns municípios, estão fazendo até o retorno de forma integral, né, 100%. E isso nos preocupa, porque além da condição da vacina, é importante também ter um ambiente escolar que seja adequado. E antes da pandemia, nós tínhamos uma situação complicada, né? Nós temos uma situação de quase 3 mil escolas que não tem banheiro. Você tem uma situação de estar em torno de 12 mil escolas que não tem energia elétrica. Você ter 44 mil escolas que não têm acesso à internet. Então você tem aí uma precariedade colocada que, durante esse período da pandemia, isso não foi resolvido. E aí você fica o receio desse retorno de 100%, porque dentro das escolas públicas, na rede estadual ou municipal, nós temos diferenças de estruturas. Nós temos escolas estaduais e municipais que têm espaço, têm salas com janelas, né, você tem a possibilidade de fazer distanciamento dentro do espaço da escola e tem uma estrutura que garanta a segurança, né, sanitária necessária. Mas tem outros que não. Nós temos salas pequenas, sem janelas, onde a quantidade de estudantes colocados ali dentro traz um aglomerado que preocupa todo esse processo. Além da falta ainda de não sei se chama atenção ou de cuidado, de acompanhar passo a passo, né? Qualquer sintoma, né? Qual a providência, para onde é que vai, o que é que a escola vai fazer, como é que vai acompanhar. Então, há uma carência nessa dificuldade que a gente vê em poucas escolas conseguem dar conta disso, mas boa parte não. Então, isso é uma situação que nos preocupa quando há um retorno total, 100%, e, em alguns casos, sem negociar, sem conversar com a entidade sindical representativa dos trabalhadores, nem com o movimento estudantil, nem dos pais. Ou seja, o governo impõe um retorno sem dialogar antes sobre, de fato, as condições para que a gente se sinta seguro. E nos amedronta e nos assusta a situação da Europa e de outros países com o retorno, né, do coronavírus. Então, isso, ou seja, está acontecendo lá. Então, a gente tem que ter atenção e cuidado para evitar que aconteça aqui. Então, qual a forma que a gente tem que fazer para também não ter que passar de novo pela situação que nós passamos aí em 2020 e 2021? Professor, e como é que está, digamos assim, a vacinação? Tem chegado a estudantes, a professores, né? Já é um assunto resolvido, ainda é um problema que está recheado de situações que precisam ser olhadas com mais cuidado. O cenário atual está melhor porque nós temos aí a categoria vacinada, somos uma categoria, infelizmente, de idade avançada, Houve adesão, onde, inclusive, importante dos sim, professores. sim, adesão forte, né? Tem alguns ainda poucos que resistiram, mas aí o convencimento dos próprios colegas e algumas medidas governamentais levaram para que fossem ser vacinados. É uma categoria que tem idade um pouco avançada, devido mesmo à ausência de concurso público, né, nos estados e municípios, há muita contratação temporária que ficaram suspensas durante esse período, e também avanço com relação aos estudantes, né, chegando na idade de 12 anos, né, tomando vacina, a segunda dose até, também sendo tomada pelos estudantes, isso ajuda e facilita o trabalho. Agora, não podemos baixar a guarda, né? Isso, ou seja, tem outras medidas, outros cuidados que a gente precisa manter, né, para não deixar a coisa voltar à situação anterior,
eu penso que é possível evitar que isso aconteça. Agora, desde que as medidas, né, pensadas, que estão no papel, sejam colocadas em práticas dentro do espaço escolar. Caminhando para finalizar, professor, qual é a reflexão que o senhor faz, né, sendo presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação? Está vendo também, nesse momento, o Fórum Popular de Educação. Então, sem dúvida, o senhor tem acesso a muitas informações, tem se comunicado com o Brasil inteiro. E eu gostaria de saber, né, na visão da educação, na visão dos professores, né, qual a reflexão que se faz em relação à atual situação econômica e política do país. Olha, muito complicada, e ela, infelizmente, para nós, as políticas públicas para a educação, começou com a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016. Por quê? Porque nós da educação, através da Conferência Nacional de Educação de 2010, a CONAE 2010, com mais de 4 milhões de brasileiros e brasileiras participando da educação e elaboração de políticas educacionais, nós conseguimos aprovar um Plano Nacional de Educação em 2014 que atendem às nossas demandas. Só que o plano apontava novos investimentos em educação até 2024. E a Emenda Constitucional 95, ela impede novos investimentos em educação até 2036. E ela continua em vigor. Só para a gente ter ideia, Robson, o orçamento previsto para a educação em 2015 girou em torno de 133 bilhões de reais, a LOA. O governo Bolsonaro enviou a LOA para o ano que vem, 2022, no montante de recursos de 70 bilhões de reais, ou seja, menos 47%. Absurdo. Então, Esse ano, inclusive, quase que o orçamento das Forças Armadas foi maior do que o orçamento da educação, né? Para você ver que a educação não é prioridade nesse governo, lamentavelmente, né? Se não fosse uma pressão muito forte da oposição, esse absurdo teria passado. Exatamente, porque você está no momento onde você precisa equipar as escolas, você precisa fazer concurso público, ter um quadro profissional, porque além da situação da pandemia, nós já tínhamos, claro, uma defasagem no processo de ensino-aprendizagem antes. A pandemia agrava a situação. Você tem que fazer uma recuperação disso. Como é que você recupera? É fazendo novos investimentos em espaço, porque só o tempo da escola, da sala de aula, não será suficiente para que você tenha condições de fazer essa reparação desses conteúdos. Então, nós vamos precisar da tecnologia, vamos precisar de equipamento, vamos precisar da conexão e a falta de investimento. Então, quando você reduz o orçamento da educação em 2022, você está comprometendo essa juventude. Então, uma situação econômica bastante difícil nesse processo, numa ação política onde o governo atual, federal, defende a retirada do Estado na atuação da política pública e quer entregar a política pública também de educação ao setor privado. E ao fazer isso, você atende a quem tem dinheiro na sociedade. E nós que atuamos na escola pública, atendemos os filhos das famílias que estão na miséria, que estão na pobreza, né, que precisam da escola não só para estudar, mas até da alimentação escolar. Nós estamos com a metade da população com insegurança alimentar. E a escola é um espaço com alimentação escolar, já que atendemos mais de 40 milhões de estudantes. Você tem no espaço da escola um espaço também de ajudar, né, a combater essa insegurança alimentar. Então, um momento muito complicado, muito difícil para o país e também para nós que atuamos na educação pública municipais, estaduais e no Distrito Federal. Robson. Muito bem. Agradeço a participação do professor Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Seja sempre bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado, Robson. Um forte abraço a você e a todos que nos acompanharam nessa conversa de hoje. Obrigado, professor.